Fala família Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos abordar alguns temas importantes que envolvem o Vasco. Por exemplo, o risco de queda. O Vasco já chega a 70% de risco de rebaixamento, e aí a diretoria resolveu que hoje vai entrar com uma ação no STJD para tentar anular o jogo que envolveu aí o Vasco na última rodada, derrota para o Inter 2-0. Tem também aí uma possível venda do Matheus Vital para o futebol norte-americano, que pode render milhões ao Vasco, e também atletas de saída. Será que alguns medalhões estão saindo do Vasco? Logo depois da vinheta a gente vai trazer todas essas informações e as nossas opiniões. E a gente abre o vídeo de hoje falando sobre essa situação complicada em que o Vasco se envolve a cada rodada. O Vasco se complica a cada jogo e vem perdendo a chance de realmente se livrar desse risco de rebaixamento, e agora chega na reta final do campeonato precisando ganhar e não dependendo mais só de si para se livrar do rebaixamento. No próximo jogo, por exemplo, o Vasco pega o Corinthians já com 70% de chance de queda. O Vasco, que não ganha do Corinthians desde 13 de outubro de 2020, numa partida que foi realizada em São Januário com gols de Zé Roberto e Adeluiz, o Vasco venceu por 2-0. De lá para cá, o Vasco não consegue mais vencer o Corinthians. Vai ter que ganhar, porque se perder para o Corinthians em Itaquera e o Bahia ganhar do Fortaleza lá no Ceará, o Vasco estará no seu quarto rebaixamento, manchando ainda mais a sua história, né? E as suas glórias. Enfim, o Vasco precisa realmente, para ontem, vencer os próximos dois jogos. Para você ter uma ideia, o Sport empatou ontem contra o RB Bragantino lá em Recife, e para o Vasco passar, por exemplo, o Sport na tabela de classificação, o Vasco precisa vencer os dois jogos, né? Então, que o Vasco realmente comece a reagir no campeonato, e para isso a gente precisa desesperadamente de vitórias, coisas que não acontecem já há várias rodadas, né? Para isso, o Vasco também está se movendo fora de campo. O Vasco tenta aí uma anulação do jogo contra o Inter, onde houve uma falha técnica do VAR no primeiro gol, no gol do Rodrigo Dourado, e o vice-presidente Carlos Osório promete que vai entrar com uma ação hoje no STJD pedindo anulação da partida, né? Um dos argumentos é de que a arbitragem pediu para desligar uma das câmeras da Vasco TV, justamente aquela que ficava ali naquela posição onde foi flagrado o lance de impedimento e não foi dado pelo VAR, né? O próprio Alexandre Pássaro falou em coletiva sobre esse lance, falou também de que o VAR estaria descalibrado e que eles souberam disso minutos antes, ao saber do pedido, né, de desligar a câmera da Vasco TV, né? Agora, duas coisas que me incomodam muito, né? Se o Alexandre Pássaro já sabia disso antes do jogo começar, fazia jogo duro para o jogo não começar sem a ferramenta pronta. Acho que esse era um ponto importante. Já que foi para o vestiário, né? Já que o jogo começou e foi para o vestiário, constatado de que o VAR não teria funcionado naquele lance, não voltava para o segundo tempo, porque já pensou se ocorre um gol do Vasco e aí a gente não conseguiria ter esse gol validado por uma outra falha técnica do VAR? Então não viria para o jogo, para o segundo tempo, né? Mas voltou e perdemos por 2-0. Outra questão importante: se o STJD anular esse jogo, o Vasco tem capacidade técnica dentro de campo para vencer o Inter? Eu tenho minhas dúvidas. Com o futebol que esse time vem apresentando, é muito fraco e acho que não consegue furar uma das defesas menos vazadas do campeonato. Essa é a minha posição, né? Talvez ali, quem sabe, consiga um empate, mas acho difícil o STJD anular essa partida, e eu acho que o que vai restar mesmo é o Vasco vencer os dois jogos, né? O Vasco pode ter mudanças drásticas pela frente. O canal Atenção Vascaínos trouxe a informação de que Léo Gil e Carlinhos muito provavelmente não vestirão mais a camisa do Vasco nessa temporada. Os dois atletas que pararam ali na intermediária do Vasco no segundo gol do Inter, que ficaram assistindo a finalização do Thiago Galhardo, foram realmente irresponsáveis, diria até que ficaram inertes numa situação em que o Vasco precisava se entregar até o último minuto, e aquele lance custou caro realmente o segundo gol, onde o Vasco assistiu a jogada do Inter se desenhar por completo, né? Dois jogadores que estão desgastados e que são
Alvos da torcida é o Fernando Miguel, que tem ido mal nas últimas partidas. Inclusive, se a bola for do lado direito do Fernando Miguel, ele dificilmente pega. Não sei se algum problema no ombro, alguma coisa crítica que passa ali o Fernando Miguel em sua carreira. Mas a verdade é que o Fernando Miguel e o Leandro Castan são alvos da torcida e podem nem sequer jogar no time titular na próxima partida. De repente, veremos uma zaga aí, Marcelo Alves e Ricardo Graça. O que você acha sobre isso? Acha que é o momento de afastar Léo Gil e Carlinhos de uma vez e colocar Castan e Fernando Miguel no banco? Resolve? Lucão, por exemplo, entrando no gol em partidas decisivas como essa contra o Corinthians e contra o Goiás. Será que vai se dar bem? E se o garoto for mal, será que isso é um peso para sua carreira ou está na hora de enfrentar isso de uma vez? E o Ricardo Graça, para mim, já está pronto, né? É um zagueiro que realmente tem condições de assumir a vaga do Castan. Mas e você, o que pensa, né? Tem uma outra situação envolvendo aí um ex-atleta da base do Vasco, que é o seguinte: o Matheus Vital, que pertence agora ao Corinthians. O Corinthians detém 85% dos direitos econômicos do atleta. Matheus Vital está sendo sondado. Houve aí uma carta de intenção enviada pelo time norte-americano Real Salt Lake, né, dos Estados Unidos. E esse time norte-americano quer o Matheus Vital por empréstimo, vai pagar algo em torno de R$1 milhão pelo empréstimo do jogador como opção de compra ao final, né? A opção de compra do jogador é na bagatela de R$20 milhões. O Vasco, que detém 15% dos direitos econômicos do atleta, poderia ficar com 3 milhões se essa negociação se concretizasse. Então pode entrar aí, daqui a algum tempo, 3 milhões em decorrência da compra, né, do Matheus Vital pelo time norte-americano. Então, que possa vir aí esse recurso para o Vasco, já que o Matheus Vital é alvo, né, do mercado norte-americano. No passado já foi alvo do Roma, o Corinthians recusou a proposta e o Vasco detém aí 15% dos direitos econômicos do atleta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Quero lhe agradecer. Se você ainda não é inscrito, corre aí, se inscreva no canal. Vem participar do sorteio de 10 mil inscritos aqui do canal. Basta se inscrever e ativar o sininho de notificações. Se gostou do vídeo, deixa o like. Quer ajudar o canal ainda mais? Pode se tornar membro clicando aqui embaixo, né? E escolhendo o seu pacote de benefícios. Valeu, fica na paz, tudo de bom e até mais.